Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. Os protestos de caminhoneiros em rodovias de todo o país nas últimas semanas foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O bloqueio dos caminhoneiros durou 14 dias e paralisou estradas em pelo menos 6 estados brasileiros. A principal reclamação da categoria é o alto custo que envolve o transporte de cargas. Temos sentindo uma dificuldade imensa. Por quê? Porque o frete nosso não está compensando. Por que não está compensando? O óleo diesel está caro, está muito caro, o frete está lá embaixo, sobe tudo. Como parte das negociações com a categoria para colocar um fim nas paralisações, a presidente Dilma Rousseff sancionou a nova lei dos caminhoneiros, que contempla parte das reivindicações do movimento, como o pedágio gratuito por eixo suspenso para caminhões vazios e o perdão de multas por excesso de peso nos últimos 2 anos. O movimento aguarda ainda uma reunião com o Ministério dos Transportes e com a Agência Nacional de Transportes Terrestres para negociar, entre outros pontos, a retirada do PIS e da COFINS que incidem sobre o preço do óleo diesel, a abertura de uma linha de crédito especial para os transportadores autônomos e a regulamentação de uma tabela mínima para o frete. Tem avanços, mas ainda esses avanços eles foram insuficientes para resolver o problema, porque o maior problema de todos ele é econômico. Então, esse problema econômico que vai se tratar agora, a partir das reuniões de amanhã e outras ainda com a criação de um fórum permanente para a gente conseguir produzir outras pautas que foram colocadas durante a paralisação. Nós precisamos sentar, dialogar e chegar à conclusão. O governo está disposto a isso. Amanhã vão estar presentes todos os ministros. O senador Gladson Cameli inaugura daqui a pouco, às 3 horas da tarde, postos de arrecadação de doações aqui no Senado para a população do Acre. A iniciativa faz parte da campanha Acredite na Solidariedade. Neste momento, todo brasileiro é acreano. A cheia histórica do Rio Acre já atinge cerca de 90 mil pessoas, principalmente na capital do estado. Nós conversamos sobre esse assunto agora com o senador Gladson Cameli, que está com a repórter Dinalva Figueira. Boa tarde, André. A campanha é uma iniciativa dos acreanos que moram aqui em Brasília. Como representante do Estado, o senador Gladson Cameli aderiu à campanha e pediu a instalação de postos de arrecadação aqui no Senado. Boa tarde, senador. Obrigado pela sua presença aqui. O senhor esteve lá no Acre esse final de semana. Como é que está a situação lá? Muito delicada, né? O estado foi a maior alagação dos últimos anos no que aconteceu no estado do Acre. Rio Branco ficou totalmente alagado, os municípios de Brasileia, Chapuri, Epitácio-Holândia e Assis Brasil na mesma situação. Então agora é unir as forças de todos os brasileiros, os acreanos que moram fora do estado, pessoas como o André, que é um acreano que reside aqui em Brasília, está fazendo seu papel também como cidadão brasileiro, de abraçar as famílias que foram atingidas. E a forma como nós temos é arrecadar alimentos não perecíveis, como roupas, fraldas, água, enfim, dar um abraço amigo. É uma oportunidade que todos os brasileiros estão tendo de unir as forças e ajudar o estado tão pequeno, tão lutador que é o estado do Acre. As pessoas que quiserem ajudar, elas podem doar alimentos não perecíveis e itens de limpeza, basicamente. Roupas, fraldas, água, kits de limpeza, que após as cheias começa as limpezas nas suas residências, enfim. E aqui no Senado, eu como senador da República, né, representando todos os brasileiros, os acreanos aqui no Senado Federal, eu sou um embaixador para dar um pouco também do nosso mandato, da nossa casa aqui no Legislativo Federal, para contribuir com as famílias que foram atingidas. Até quando que vai essa campanha, senador? Queremos fazer no máximo possível para atender o maior número de famílias, queremos no máximo aí por 60 dias, tá? Que a lei nos permita, para que possamos atender o maior número de famílias do Acre. E é uma oportunidade que todos os brasileiros estão tendo. Então, quanto tempo for permitido aqui na nossa casa, de deixar essa campanha em aberta, para que nós possamos atender as famílias atingidas pelas cheias do Rio Acre. Senador, quem vai ficar responsável por encaminhar essas doações? O Estado do Acre tem uma representação aqui em Brasília, aqui no Senado também, nós estamos atrás de um local para pegar todas essas encomendas, o que for arrecadado, para entregar na representação do Estado. A Azul Linhas Aéreas, juntamente com a Força Aérea Brasileira, vai fazer o transporte de Brasília para o nosso Estado. Tá certo, senador, muito obrigado, boa sorte na campanha. André?
Obrigado, Dinalva. O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou nota na última sexta-feira, na qual afirma que nunca autorizou o deputado Aníbal Gomes ou qualquer outro a falar em seu nome. De acordo com a nota, o próprio deputado já negou por 2 vezes que tenha se pronunciado em nome de Renan. Reportagens publicadas na semana passada atribuíram ao ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, a afirmação de que o deputado era interlocutor de Renan junto à estatal. Paulo Roberto está em prisão domiciliar depois de acordo de delação premiada firmado com a Justiça Federal. O presidente do Senado ressaltou que suas relações com o poder público jamais ultrapassaram os limites institucionais. Renan também disse que dará à Justiça todas as informações solicitadas. Abre aspas. Apesar do atropelamento do Ministério Público, que poderia ter evitado equívocos, caso ele tivesse sido ouvido preliminarmente. Para marcar o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, a bancada feminina do Congresso organizou uma agenda de eventos. Deputadas e senadoras têm intensificado a articulação nesta legislatura, principalmente em razão da reforma política em andamento. Propostas para ampliar a participação feminina na política têm sido a principal pauta dos encontros entre as deputadas e senadoras. Mas no mês das mulheres, elas já comemoram a aprovação de matérias como o projeto de lei que torna o assassinato de mulheres, o feminicídio, crime hediondo, com pena de 12 a 30 anos de prisão. A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados e segue a sanção presidencial. É algo fundamental, porque é inimaginável, mas é a realidade, que muitas mulheres que sofrem a violência doméstica sofrem por uma única razão, que é a razão de gênero, sofrem violência pelo simples fato de ser mulher. E em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a bancada feminina organizou uma agenda de eventos culturais e políticos. No dia 10, será instalada a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. O Dia Internacional da Mulher será comemorado na quarta-feira, dia 11, em sessão especial do Senado, com a entrega do Prêmio Berta Lutz. Dia 17, a bancada feminina recebe as embaixadoras em missão no Brasil. Dia 18, acontece a abertura da exposição Memórias Femininas na Construção de Brasília. E no dia 26, será o lançamento nacional da campanha pela reforma política inclusiva das mulheres. A presidente Dilma Rousseff sanciona às 3 da tarde, em cerimônia no Palácio do Planalto, a lei do feminicídio, que torna mais graves as penas para o assassinato de mulher em casos de violência doméstica ou por menosprezo à condição feminina. Ontem, em pronunciamento feito em cadeia nacional de rádio e televisão em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Dilma destacou que a medida é um novo passo no fortalecimento da justiça em favor das mulheres brasileiras. E na sexta reportagem sobre a reforma política que tramita no Congresso, vamos falar sobre os projetos que pretendem aumentar o número de mulheres em cargos eletivos. Celina Guimarães Viana, do Rio Grande do Norte, foi pioneira. Em 1927, a professora de Mossoró se tornou a primeira eleitora do Brasil. Alzira Soriano, também do Rio Grande do Norte, entrou para a história ao ser a primeira mulher eleita para um cargo público no país, a Prefeitura de Lages, em 1929. De lá para cá, o eleitorado feminino só cresceu. Hoje, as mulheres representam mais de 52% dos eleitores, 4% a mais do que os homens. Os partidos ou coligações são obrigados a ter, no mínimo, 30% de mulheres candidatas aos cargos proporcionais. Se não cumprirem a lei, correm o risco de ter a chapa impugnada. Apesar disso, ainda são poucas as eleitas para cargos políticos. Na candidatura, não há nenhum apoio por parte do partido, não há dedicação de tempo de televisão às mulheres. Então, há a dificuldade da mulher ingressar no partido, porque ela não sente um ambiente favorável a ela. No Senado, as mulheres ocupam apenas 16% das vagas. São 13 senadoras de um total de 81 cadeiras. Na Câmara, o percentual é ainda menor, menos de 10%. Dos 513 parlamentares, são apenas 51 deputadas.
garantir para as mulheres um percentual de vagas e não de candidaturas. É o que senadoras e deputadas pretendem defender juntas na discussão da reforma política. Elas pretendem apresentar propostas de emenda à Constituição idênticas nas duas casas, prevendo para as mulheres uma cota de pelo menos 30% das cadeiras no Legislativo, além de 30% dos recursos do fundo partidário. Nós temos que ter agora uma garantia de vagas. Isso existe já em muitos países. Países que têm 30% mais de mulheres no seu parlamento, vagas foram conquistadas dessa forma, né? É um começo para nós mulheres. O Senado agora termina aqui.